Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Você nos acompanha aqui na TV Diário, também no YouTube, nas plataformas sociais, sempre na companhia, hoje não, né, do Jorge Brandão, mas com certeza será muito bem substituído. Eu já vou anunciar o nome, a Márcia vai depois fazer a apresentação, então com a Márcia de Fô, com o Diógenes Chaves, né? E com o Jorge Brandão nos acompanhando também, hoje na condição, né, de telespectador, também de seguidor, através das plataformas sociais. E a presença hoje como convidado especial do Luciano Carneiro, que é trabalhador da Casa Espírita Discípulos da Fé. E eu vou deixar que a Márcia, então, faça a apresentação do nosso convidado de hoje para partilhar o tema proposto, que é evangelização. Então, você que está nos acompanhando, pode pegar o seu Evangelho, o Livro dos Espíritos, o livro que você tiver, as informações que tiver a respeito desse assunto, evangelização. Márcia, por favor. Então, é uma satisfação imensa para nós receber o Luciano aqui hoje, né? Quando se falou, vamos tratar o tema evangelização, a primeira pessoa que a gente pensou foi o Luciano, né? Eu disse, o Luciano para mim foi aquela pessoa que eu vi falando de jovem, falando da evangelização, falando desse processo de despertar a alma daquele serzinho ali de uma forma tão magnetizante, ao ponto de eu dizer assim, quando eu tiver meus filhos adolescentes, eu vou levar para esse cara evangelizar, Olha aí, né? Porque ele vai me ajudar nesse processo. E aí eu marquei isso. E aí nunca deu tempo, assim, de conseguir encaixar os horários de evangelização na casa em que ele frequenta com os meus horários, mas eu nunca esqueci que eu queria que ele fosse o evangelizador, porque foi uma referência na forma como ele tratou esse assunto, naquele primeiro momento em que eu vi ele falando sobre isso, né? E aí depois o Diógenes também foi evangelizando do Luciano, e aí esse assunto certamente ali ficou ele como nome de referência. Pensamos nele já o ano passado, já faz mais de 6 meses que se fala nessa vida do Luciano, não encaixou datas específicas ali. No primeiro momento ele estava envolvido lá com questões também do movimento espírita, mas esse cara aqui é evangelizador nato, né? Tem uma sensibilidade assim de perceber a alma que está ali em suas necessidades para tentar trazer ali o processo que possa auxiliá-la a acionar os gatilhos positivos que ela tem. Eu acho que essa é a tarefa do evangelizador, né? E ele auxilia muito nesse processo de maneira ímpar. Quando estávamos aqui nos bastidores, o Luciano trouxe uma fala que foi justamente com relação à criança, ao jovem, ao filho, né? E aí a gente falava ali, ele disse que se pensa muito em que mundo deixaremos para os nossos filhos, numa questão mais numa estrutura material, né? De contexto dinâmico da matéria, o cuidado, a preservação, o meio ambiente, né? E muito pouco se pergunta que filhos deixaremos para esse mundo, né? E eu penso que esse seja o tema de hoje. Quem são esses seres que estamos deixando para esse mundo? E esses filhos, na condição de filhos em qualquer idade que estejam, eles, né? Estamos envolvidos nesse processo. E nós também somos filhos que já fomos deixados. E o que a gente está passando como herança, né? Com isso a gente deixa a bola quicando aqui. Que filhos deixaremos para esse mundo? Eu perguntaria. Muito bem. Até para aumentar um pouquinho mais a expectativa diante de toda a apresentação da Márcia, né? A Márcia fez a apresentação do Luciano, mas o Diógenes como evangelizando do Luciano, né? Frente a frente com o evangelizador. Né? Então faça, em nome do programa, a saudação para o Luciano. Mas claro, vai ser um prazer, Luciano, é uma alegria, assim, ó, poder estar aqui dividindo esse espaço contigo. Né? A gente teve essa ideia e, como a Márcia falou, não tem como pensar em outra pessoa, né? E eu fui evangelizando do Luciano por um tempo e nós estávamos conversando aqui, né, que o evangelizador sempre deixa uma marquinha, né, uma lembrança, alguma coisa legal. E eu lembro que o Luciano lançou um desafio para os jovens lá na minha época, assim, e tal, que era para a gente convencer ele que Deus existia, porque ele se incorporou um ateu e foi aquela loucura. Então, assim, são formas didáticas, né, que o Luciano lá atrás ele já tinha isso no sangue, né, de prender a atenção dos jovens. Eu evangelizei, eu acho que
minha experiência é 5% perto da missão de vida do Luciano, assim, mas esse pouco tempo que eu evangelizei também, jovens também, tem aquele desafio, né? Porque trabalhar o jovem é um grande desafio. Evangelizei criança por pouco tempo, mas mais os jovens, assim. Então, a gente tem que incorporar a missão mesmo, né, Luciano? E o Luciano pegou essa missão de vida, assim, ele vem fazendo um trabalho incrível. Sempre quando tem um trabalho, assim, o Luciano está lá envolvido, né? Virou referência. Então, eu acredito que é um desafio para ti, é um desafio para o movimento espírita também, né? Concentrar esses jovens nessa missão, porque a gente está num período, assim, bastante delicado, né, Luciano? Depois a gente pode falar um pouco mais disso, né? Dessa competição que existe, desse mundo cruel, que a gente pode dizer assim, né? E desse movimento de poder evangelizá-los, trazer a palavra de Jesus, né? Trazer o evangelho para eles. Mas é uma satisfação imensa, né? Ter aqui com a gente vai aprender muito contigo. Luciano, então, dentro da proposta da Márcia, né? Que mundo deixaremos para os nossos filhos? Com esta ressalva muito importante, muito oportuna, feita pela Márcia, que filhos deixaremos para o mundo. Luciano, obrigado pela presença. É um prazer imenso, né? Estar aqui ao lado de amigos, aquele momento de bate-papo. Quantas vezes na nossa infância nós não sentávamos no banco, na calçada, no meio-fio, na pracinha, de ficar divagando sobre o mundo, sobre a vida, o quanto é gostoso e quantas lembranças a gente tem destes momentos. A evangelização é muito isso, é promover, como a Márcia falou, esses momentos, esse ambiente de muita alegria, de muita felicidade, e a partir daí descobrindo o mundo, nos descobrindo. Mas eu preciso fazer uma ressalva da Casa Espírita. Eu sou do Centro Discípulos de Jesus. Sim. A gente tem muita fé, muita esperança no mundo, com certeza, mas ainda nós nos relembramos de Jesus, lá então, Discípulos de Jesus é meu Centro Espírita. Já começou o processo de evangelização. Vamos devagar. Eu ia corrigir no início, daí eu pensei, eu vou deixar que ele mesmo fale. Deixar para o evangelizador. Mas discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. E lembrar de Jesus, nosso grande evangelizador, que quantas vezes fez isso? Embaixo de uma árvore, sentado a uma pedra, na estrada, no caminho, no morro, em tantos lugares, nas cavernas, na época dele. Hoje nós fazemos no Centro Espírita, nós fazemos os nossos lares. E a colocação da Márcia nessa nossa conversa inicial é lembrar disso. Nós temos uma preocupação muito grande hoje no mundo, de meio ambiente, de conservar a natureza, as águas, as matas, os animais, com uma preocupação primeira, que mundo nós deixaremos para os nossos filhos? Só que se nós conservarmos o mundo e não cuidarmos dos nossos filhos, logo em seguida eles vão destruir o mundo. Então, talvez a reflexão que seja interessante para isso é que filhos nós deixaremos para o mundo. Porque independente do mundo que tiver, seja a dificuldade que a gente está vivendo hoje, que nos centros espíritas falamos muito em transição planetária, que está esse turbilhão, esse caldeirão fervendo e saltando respingos para todo mundo e a gente se queimando. Independente disso, se os nossos filhos estiverem preparados para enfrentar essa dificuldade de uma forma mais tranquila, em paz, e contribuir para a melhora, o mundo vai continuar melhor. Mesmo que hoje ainda se faça muita destruição no planeta, nós, junto com as próximas gerações, vamos amenizando, corrigindo, consertando o que já foi estragado não só agora, mas no passado, porque não podemos só considerar o agora. Então, uma preocupação, talvez, uma reflexão necessária seja, que filho que eu vou deixar? Porque se eu deixar o planeta bem arrumadinho, a minha casa arrumadinha, né? Vamos pensar na nossa casa, que é mais fácil de entender. Nosso lar, nossa cozinha, nossa sala. Se nós arrumarmos tudo e não educarmos, não evangelizarmos as nossas crianças e os nossos jovens para cuidar disso,
Amanhã a gente vai passar juntando chinelo, a toalha em cima do sofá, né? Os copos espalhados pela casa inteira, restinho de bolacha para um canto, para o outro. Se a gente não fizer isso, não adianta a gente conservar a nossa casa. Ela vai ser destruída. Nós precisamos evangelizar, educar as nossas crianças e os nossos jovens para que eles também cuidem da nossa casa. E a gente precisa lembrar de uma coisa que a gente descobre na evangelização. Qual é a nossa casa? É o planeta Terra. Nós não temos outro. Nós não temos outro planeta para ir. Nós não temos outra casa para ir. Eu quero ir embora da minha casa. Vai para onde? Vai para a Lua? Vai para Mercúrio? Para Júpiter? O nosso planeta é a nossa casa. E na evangelização infanto-juvenil, a gente aborda isso, a gente faz um processo de reflexão para que eles entendam. Eles não, né? Como a Márcia falou, e todos nós precisamos entender. Não adianta eu pegar lixo, eu tiro o lixo de dentro da minha casa e coloco do lado de fora. Eu continuo colocando dentro da minha casa, porque a minha casa é o planeta Terra. Eu não tenho outro. Então, essas reflexões que, como o Diógenes estava falando, a gente vai cutucando, né? A gente vai motivando, a gente vai incentivando que a criança e o jovem façam na evangelização, para poder se compreender, né, no seu autoconhecimento, na busca da sua reforma íntima, de melhor, descobrir suas mazelas, suas dificuldades, o que eu trouxe de vida passada, o que eu estou vivendo agora, né, que esse mundo está meio tumultuado, mas a gente vai conversar mais sobre isso. O Luciano, esse processo de evangelização, né, e aí, né, o tema é geral, evangelização geral, para nós, inclusive, e muito para nós, tá? Mas do ponto de vista, assim, até de sistematização do processo de evangelização, quando é que ele começa, ou quando é que ele deve começar? Quando é que as crianças precisam ser despertadas para esse processo de aprendizagem, porque evangelizar é ensinar, é educar? Não tem idade, não tem momento. Digamos que eu tenho uma criança de 5 anos e aí eu descobri assistindo aqui o nosso bate-papo, eu quero levar para a evangelização. Eu posso? Pode. Aí eu tenho um jovem de 18 anos, 19 anos. Eu posso levar para a evangelização? Pode. Não tem tempo de chegada. Talvez o que a gente fala muito tem o tempo de despertar. Quando desperta em nós, e aí vamos para esse caminho, né, para buscar a nos evangelizar ou evangelizar os nossos filhos. Então, primeira situação é essa, não tem um tempo, um momento. Agora, eu já sei disso. Eu posso começar quando com meu filho? A hora que quiser. Desde o nascimento. Porque existe 3 blocos grandes. A evangelização de bebês, que vai de 0 a 3 anos. Tem a evangelização infantil, que vai dos 4 aos 12 anos. E tem a evangelização de juventude, que vai dos 13 aos 21, em alguns centros espíritas aos 24 anos. Então, eu posso começar com meu filho na ação evangelizadora dentro de um centro espírita no momento que ele nasceu. Existe a evangelização de bebês que nos últimos anos tem se tornando mais presente nos centros espíritas e que é fundamental, porque é uma evangelização associada ao familiar, ao pai, à mãe, o tio, a avó, o irmão mais velho, que vai junto com esse bebê, participa junto com esse bebê da evangelização. Aquela uma horinha e meia, às vezes, ou 50 minutos, fica dentro, no espaço, que normalmente é uma sala, de evangelização, ou evangelizador, ou os evangelizadores, com o bebê e um familiar junto. Então, é um processo que envolve não só a criança, envolve a família. Eu posso começar com 0 anos, aí eu tenho um bebê de 1 ano, de 2 anos, eu tenho de 5 anos. Não existe tempo ou idade para chegada. É no momento que desperta, mas já existe, já há anos. Antes nós não tínhamos de bebê, nós só tínhamos de infância ali. 4, 5 anos, a criança podia aportar para a evangelização. Hoje não. Hoje do 0. Nasceu, quando se resolveu todas as questões de saúde, de cuidados do bebê, e a mãe, a família tem condições, já pode aportar na evangelização tranquilamente.
E vou dizer para vocês, se vocês assistirem uma evangelização de bebês, a gente não tem vontade mais de sair da sala. Porque é um carinho, a resposta das crianças, dos bebês, o roteiro de atividade de evangelização de bebês, ele envolve questões sensoriais, questões afetivas, com a família, com a criança, musicalidade, ludicidade, é um colorido inigualável. Claro que depois vai para a infância, que para as crianças é uma descoberta atrás da outra, né? Como o Diógenes está falando, é descobrir o mundo. E não só aquele mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente abre a porta da casa, liga a televisão, abre a janela e é violência, é briga, é discussão, é uma individualidade muito grande. A evangelização é mostrar esse outro lado, que muitos pais reclamam às vezes, o guri lá só ouve aquelas músicas, só quer brigar, só quer discutir, só quer saber de futebol, só pensa nele, não pensa nos outros. A evangelização é o que Jesus falou lá atrás, é mostrar o outro lado. Então, se a criança e o jovem, né, se o mundo hoje está bem tumultuado, está nesse momento, esse caldeirão, né, fervendo, a evangelização é o oposto disso, é mostrar esse outro caminho. Então, em qualquer momento. Ok. Quando o Luciano falou desses bebês aí, eu fiquei imaginando, né, aqueles espíritos fofinhos ali, né, numa condição tão frágil para nos despertar, né, e realmente a criança que nos nasce de uma forma poética é um sonho de esperança, né, traz para a maioria dos lares, né, essa não é a realidade de todos, a gente sabe, mas para a maioria dos lares é uma benção nova, uma vez que Deus, quando manda a terra um de seus filhos, manda junto também ali, e é isso que não se pode esquecer, o patrimônio passado de todas as realizações, das lutas difíceis, dos testemunhos árduos, das facilidades em todos os níveis. Aquele espírito que está chegando ali já caiu, já levantou diversas vezes e está trazendo ali um desafio enorme em seu conteúdo, né? E esse processo todo começa ali. Maria Montessori costuma dizer que quando se quer educar uma criança, tem que começar a fazê-lo 20 anos antes dele nascer. Né? E como é que se faz isso? Educando seus pais, preparando ali realmente esse olhar para o que vai chegar nesse processo, para que a gente possa colaborar com Deus na parte que nos cabe nesse processo educacional, engendrando ali num acompanhamento aquilo que aquela alma necessita, aquele espírito encarnado necessita, né, com todo o seu patrimônio, com toda a sua bagagem, para que ele desperte. E aí vai se ver já, Luciano, lá no bebezinho, né? Sim, possivelmente, o temperamento mais difícil, o mais genioso, né? O mais agitado, aquele que já morde, já bate, aquele que já é mais afetuoso naturalmente, se percebe. É um processo educacional para nós também, naquele despertar ali, de conhecer o outro, né, de interagir. E aí é mais fácil. Imaginemos se nós lembrássemos quem foi aquele espíritozinho ali, 10 encarnações passadas, né? Há 10 encarnações a gente tem acesso a todo o patrimônio do nosso filhinho ali, aquele bebê fofinho. Gente, seria impossível. A convivência seria difícil. Muito complicado. Então, tá tudo certo, né? Ouvi uma vez dizendo que a oportunidade do esquecimento do passado, na verdade, é uma bênção para a renovação. Realmente, tu bota uma pedra ali naquele passado. Vamos de novo. Vamos de novo, é bem isso. E a gente falava até, hoje vivemos o nosso melhor momento, né? Nossa melhor versão. E a gente fica muito no passado nesse processo, né? Mas é um convite da espiritualidade a que a gente possa fazer diferença no mundo, né? Atuando nesse cenário ali, despertando aqueles corações ali. Muitas vezes a gente se preocupa com os brinquedos que as nossas crianças estão usando, né? Desde videogame, celular, mais atualmente, mais de arminhas, de bonecas comercialmente conhecidas. E quando você leva a criança para uma evangelização de bebês ou para os anos iniciais, 4, 5, 6 anos, você vê ela trocar a Barbie por Jesus. Nós conhecemos aqui em Santa Maria diversos casos em que as crianças
a boneca da infância, o boneco da infância é Jesus. É um bonequinho de Jesus. Não é mais aquele boneco comercial. E se associa a esse boneco, né, que está sendo representado ali como, entre aspas, um brinquedo, toda a bagagem que Jesus traz, toda a bagagem evangélica que vem junto. Então você vê crianças da evangelização carregando Jesus, indo dormir com Jesus, indo tomar banho, indo pro almoço com Jesus, porque começaram lá na evangelização de bebês. E traz um conjunto de valores, de virtudes associadas a esse boneco, que em outros momentos ou para outras crianças, quando são esses outros brinquedos, também trazem essa bagagem, né, de valores, né, de questões associadas a esses outros brinquedos, como as questões de armas, né, e tantas outras, né, que a gente poderia falar aqui. Mas você falando, Márcio, eu lembrei disso, assim, deste exemplo, né, de trocar qual é o meu ídolo. Uhum. Ah, isso é importante. Meu Deus. Olha, foi muito, muito legal tocar nesse assunto do boneco de Jesus. Porque, assim, lá no ECA, está escrito lá, entre as necessidades básicas vitais, olha só, necessidades básicas vitais da criança, alimentação, educação, afeto, segurança, todos aqueles bem clichês, né? E tem um lá, espiritualidade. E aí a gente percebe, assim, por que a espiritualidade, desenvolver a espiritualidade na criança é uma necessidade básica vital? Quantas pessoas estão se suicidando porque não tiveram contato com a espiritualidade? Quantas pessoas hoje desesperadas, perdidas, não encontrando sentido para a vida porque ela não consegue contextualizar a própria existência? Ela faz um recorte, vê aquele momento, se desespera. E quantas pessoas procurando a casa espírita aos 48 do segundo tempo? É verdade. Então, assim, quando já aconteceu. Mas Deus livre. Então, assim, olha a importância de tu trabalhar a espiritualidade desde pequeno. Começar a desenvolver essa cultura na criança. E essa ideia, eu não tinha parado para pensar nisso. Essa ideia do boneco de Jesus, de pegar o Jesus como uma referência, né? Ó, tu tem uma referência, né, do que é certo, do que vai ser legal para tua vida, de alguém para te seguir, começar a introjetar essa questão, vamos rezar o Pai Nosso antes de dormir, vamos falar sobre o Papai do Céu. Eu falo isso sempre assim, eu encho a boca para falar isso. E isso é desenvolver a espiritualidade na criança, porque e quando a gente fala de espiritualidade, do ponto de vista científico, a gente não está falando de religião, mas a gente está falando de um recurso de saúde mental, de autoproteção, de ampliação desse recurso, porque amplia os recursos de autocura. Referendado pela ciência. Com certeza. Então, assim, quando a gente fala de Jesus como a maior referência, e falando em referência, né, tu falou ali muito da responsabilidade, de dizer assim, de desenvolver na criança, no jovem, a responsabilidade por si mesmo e dele diante do mundo, diante da sociedade, né? Dele ir para a vida adulta, não transferindo as suas dores, suas feridas, né? Mas, ao mesmo tempo, Luciano, o evangelizador como referência. Como é esse desafio? É gigantesco. É gigantesco. E pensar Uma que vez ele foi... evangelizador, sempre E pensar que o Nossa. Diógenes foi um evangelizando rebelde, né? Não era muito Mas é aquilo que você falou dos pais. O evangelizador, ele vai se preparando ao longo da vida. Normalmente, ou vamos pensar num processo ideal, o evangelizador se prepara antes de começar a evangelizar. Para começar a compreender isso, porque o evangelizador precisa ter esse olhar sensível. O que está acontecendo à volta, o que aquela criança chega 2, 3 encontros e no quarto ele vem com um comportamento diferente. Algo está acontecendo ali. Com aquele ouvido de ouvir uma palavra perdida, uma fala que ele está angustiado e ele coloca, mas ele não revela, a criança e o jovem não revela porque a pressão que ele tem ou que ele está passando muitas vezes é dolorido e ele não consegue falar, mas ele solta numa palavra, numa frase, e a partir daí trazer um contexto de fala, de vivência evangélica com eles, de proporcionar essa reflexão, dele parar para pensar sobre ele. Nós trazemos muito
uma fala que a doutrina espírita, ela é destruidora de medos. Ela destrói os medos que a gente tem, que muitas vezes são incutidos na gente durante a infância. Quem de nós não teve lá, não faz isso porque senão o bicho-papão vem, o velho do saco, né, a bruxa. E aí, muitas vezes, a família ou aquele grupo de pessoas que está ali acabam nos incutindo medos durante a nossa infância, com a proposta de tentar nos acalmar, né, Diógenes? Porque se não acalmar, a gente enlouquece a família, enlouquece a casa. Então, vamos dar uma apertadinha aqui, uma fala ali. E também existem os medos que vieram de vidas passadas. Aqueles medos históricos que a humanidade tem, medo de morrer, a doutrina espírita vem e mostra que a gente não morre. A gente só troca de roupa. E que maravilha que a gente troca por uma roupa melhor ainda, né? Na próxima vida vai vir com uma roupinha melhor. Se a gente der uma ajeitada nessa, na próxima o nosso corpo será melhor. Nós teremos experiências melhores. Então iremos vir melhor. Medo, eu tenho medo de escuro, tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de fantasma, de lobisomem, de tantas coisas. A doutrina espírita vem e nos mostra: não existe fantasma, não existe demônios, não existe coisas que vão nos fazer mal. Existem espíritos que estão sem essa nossa roupa física no momento e que talvez estejam perdidos, pedindo ajuda para a gente, talvez estejam ali para nos ajudar. Então a doutrina espírita vem para tentar quebrar esses paradigmas, esses medos que a gente traz na nossa vida atual, de vidas passadas, do convívio familiar, do convívio da sociedade, de tantas coisas, da escola, do trabalho. E na evangelização a gente promove essa destruição destes medos, auxilia. E a partir daí ele começa a descobrir um novo Diógenes, um novo Luciano. E mais, essa questão do referência é interessante. O evangelizador, ele se torna essa referência que Diógenes falou para aquela criança, para aquele jovem, mas ele vem pautado em cima de muito respeito, de muita empatia, de muita afinidade. O evangelizador, ele está lá como mediador. A gente não fala muito essa palavra, mas o evangelizador, ele é um mediador entre a criança, o jovem, aquele espírito encarnado naquela fase juvenil, infantil, bebês. Então é um espírito milenar que tem uma carga, uma bagagem gigantesca, muitas vezes maior que a nossa. Nós, como evangelizadores, estamos lá, a gente cutuca, mas está ali, eu nunca tinha pensado nisso. E a criança te traz isso com uma facilidade imensa, assim. E você olha, preciso estudar mais, né? Porque ele acabou de reencarnar. Ele acabou de vir do plano espiritual. Então ele está com a cabecinha, entre aspas, para a gente, fresca de tudo. Então, a gente já reencarnou faz um tempo, a gente já esqueceu de muita coisa, né? E eles estão trazendo essa informação mais próxima de nós. Além de serem espíritos, aspas, mais evoluídos do que a gente nessa jornada. Mas por esse processo de empatia, de respeitar, as crianças e os jovens são todos iguais, todos têm oportunidade de falar, todos têm oportunidade de ficar quieto, todos têm oportunidade de contar o segredo e não ter crítica com relação a isso. Não tem julgamento. O evangelizador não vai julgar: eu tirei uma pedra lá no vizinho lá e não sei o que, ele se machucou, né? O meu pai me deixou de castigo porque eu tirei vermelho no boletim, tá todo colorido. Eu não entendi matemática, minha mãe lá, minha avó tá me incomodando porque não sei o que. E essa angústia que nós estamos vivendo hoje no mundo não é só os adultos. O índice de suicídios de crianças e adolescentes só vem aumentando. De crianças com idade 7, 8, que a gente não pensava há tempos atrás. Isso está mais aparente porque é uma pressão social muito grande. E aí, na evangelização, eles têm a liberdade de botar isso para fora, sem ser criticado, sem ser condenado, entendendo, sem bullying, sem um dar risada do outro.
E cria esse ambiente onde não só o evangelizador, que é esse mediador, mas as outras crianças, umas vão ajudando as outras, de companheirismo, de compartilhar as dificuldades. Daqui a pouquinho um levanta lá e começa a falar, porque minha mãe fez isso, porque eu não posso fazer isso, aí os outros começam. E aí cria aquele momento de reflexão coletiva entre todos, uns ajudando os outros. Então, é um espaço de evangelização que é maravilhoso por causa disso. Eu estou aqui pensando, acompanhando, né, refletindo, imaginando todo esse processo, porque é uma experiência que eu ainda não tive, mas de tratar com estas idades no seu processo de retorno para esse mundo, trazendo uma bagagem que a gente não conhece. O que se sabe é que são espíritos de muitas encarnações, como nós somos. Agora, o que eu fui lá atrás, eu não sei. O que me fizeram, que me causou traumas que ainda estou tentando resolver, não sei. O que eu fiz de maldade preciso resgatar, também estou tentando conhecer. Então, eu imagino que deva ser um processo muito fascinante. Estar olhando ali para aquelas crianças, recém começando a sua caminhada aqui, mas trazendo uma enorme bagagem, que é uma das coisas que também me fascina quando eu estou fazendo alguma exposição e tem uma criança ali. Eu fico pensando, qual será a idade verdadeira dessa criança que está ali? Talvez já tenha tido muito mais experiências do que eu. Né? Mas mais importante saber o que é saber como lidar com aquilo que está sendo apresentado ali, com aquela situação que se traz ali, porque daí entra o processo de evangelização, você trabalhar com o conteúdo num processo de moldagem para melhor naqueles aspectos que estão sendo apresentados. E aí entra o senso crítico, a observação, a sensibilidade, de todos aqueles, como diz a espiritualidade ali na questão específica que trata do assunto, 383, de engendrar o processo educacional, ser feito isso por todos aqueles que com ela está lidando. Por todos aqueles. Todo aquele que diz para a criança o que ela deve ou não fazer, está educando, está evangelizando, está auxiliando nesse processo. Todo aquele que se comunica num processo de relação. E a gente faz isso o tempo todo. E às vezes a gente coloca dentro de uma caixa e acha que o processo é só lá. Só lá dentro da evangelização, leva lá para o evangelizador, te vira, Luciano. Resolve o Diógenes para mim. E é mais ou menos assim. Pois é, o nosso tempo esgotou agora nesse primeiro bloco, voltaremos em seguida, mas eu quero deixar pelo menos duas questões. Uma, até em cima dessa reflexão aí trazida pela Márcia, e outra, quando estava ouvindo aqui o Diógenes falar. Tá? O papel da família, o papel dos pais, o tanto que os pais também precisariam ou precisam ser evangelizados. Enquanto se começa o processo de evangelização de uma criança de 0 a 3 anos, de 4 a 12 ou de 13 a 21. E o papel dos pais, né? Essa é uma questão. Outra, evangelização tem prazo de validade. O Diógenes é um exemplo de um evangelizante que deu certo. Né? Será? Vamos torcer que ele teve um bom evangelizador, né? Se eu estou dando certo, culpado tá ali. Olha aí, ó. Mas aí, qual é o prazo de validade de alguém que passou pelo teu processo de evangelização, né? De 0 a 4 anos ou em outra idade, né? Tu tens experiências de acompanhamento, né? Do que isso reverberou na caminhada desta pessoa? Nós vamos tratar, claro, dessas e outras questões dentro daquilo que o tempo também nos permitir, porque a gente viu que o tempo voou nesse primeiro bloco. Tínhamos ali um tempo para terminar, passamos do tempo, mas vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro.
Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. A Restore Car Service tem a melhor equipe dedicados à manutenção estética do seu carro, usando tecnologias modernas e técnicas avançadas nos processos de polimento e espelhamento com proteção cerâmica Nano Protect, funelaria e pintura, higienização e mecânica preventiva. Visite nossa empresa na Duque de Caxias 1920 ou pelo 99966 9094. Restore Car Service, seu carro novo de novo. Há 30 anos, a Della Pasqua Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Pasqua Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Começando a pensar na sua vida financeira, o primeiro passo para colocá-la em ordem é abrindo a sua conta. Para ajudar no controle da sua vida financeira, ter uma conta é essencial. Com ela, você passa a ter acesso a produtos e serviços que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Ao abrir sua conta no Sicredi, você passa a ser um associado. Aqui, você é mais do que um cliente, também participa das decisões e resultados financeiros, além de contar com relacionamento próximo e soluções financeiras pensadas para as suas necessidades. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Importante. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Hoje estamos falando sobre evangelização, aqui na companhia da Márcia Difo, do Diógenes Chaves e com o nosso convidado especial de hoje, o evangelizador Luciano Carneiro, do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Algumas questões ficaram como proposta no final do primeiro bloco e outras que surgiram durante o intervalo. Então, quero retomar direto com o Luciano, para não perder a lembrança do que considera importante colocar. Fique à vontade, Luciano. Na nossa conversa, o Diógenes anteriormente falou sobre os pais, sobre a questão do mundo em que vivemos. Tem uma pergunta que muitas vezes eu faço aos pais, inclusive em palestras, que é um público mais amplo, é: que tipo de profissional você quer que o seu filho seja? Porque nós temos uma infinidade de profissional. A primeira lembrança na cabeça dos pais é: não, eu quero que ele faça uma faculdade, consiga um emprego e ganhe dinheiro bem para se sustentar. Talvez ali na área do direito, da medicina, da engenharia, diversas áreas. Não é este o foco que nós precisamos nos perguntar como pais, como familiares dos nossos filhos. É: que tipo de profissional você quer? E aí, se falando sobre espiritualidade, que o Diógenes levantou, é sobre isso. Quantas vezes nós vamos a um supermercado, o atendimento com um médico, com um engenheiro, um pedreiro, diversas profissões. Alguns nos atendem rispidamente, como quem diz assim, está fazendo um favor nos atender, sem vontade, sem disposição. Claro que tem aquele momento da nossa vida que a gente acordou com o pé esquerdo e não está bom o dia e tudo acontece, então a gente é reflexo disso. Mas, de forma geral, tem muitos profissionais que são assim, no universo de profissões que possamos pensar. Mas tem aqueles que que olham no olho, que nos recebem com carinho, que às vezes nos pegam na mão, figurativamente, e nos conduzem para o que a gente precisa, seja na medicina, seja num balcão de supermercado, numa fila de banco, num caixa de banco, aquele pedreiro que vai, o encanador, alguém que vai mexer com a rede elétrica,
telefone, televisão, N possibilidades, que nos atendem, nos orientam, porque a gente não entende disso, eu não entendo nada de luz elétrica, né, aquele fio passando e pendurado, eu não sei, nos conduzem com amorosidade, com respeito e com empatia. Qual a diferença entre os dois? Como o Diógenes disse, espiritualidade. Aqueles que tiveram acesso e oportunidade de vivenciar e compreender a espiritualidade, independente de religião, e aqui a gente está falando de espiritismo, mas independente de religião, eles passam a vivenciar momentos diferentes depois. Isso reflete no dia a dia, na família, mas com atendimento às outras pessoas que batem a porta do seu trabalho, da sua profissão. Essa é a diferença. Qual filho que eu quero ter? Que tipo de filho eu quero ter? Aquele ríspido que xinga, ele não vai fazer isso só dentro de casa. Ele vai fazer na rua, ele vai fazer no trabalho, vai fazer no trânsito, né? Quanto que a gente vê isso no trânsito? Por quê? Porque ele não teve a empatia, o respeito, entender a paciência que foi vivenciado nesses espaços onde se reflete sobre a espiritualidade. E a gente vê de tudo. Um exemplo simples. Durante a pandemia, o afastamento social, alguns centros espíritas continuaram a atividade de evangelização, ou de forma distribuindo material, ou de forma virtual, de forma online. E o que se viu? As crianças passando 1 hora, 1h30 na frente do celular, numa evangelização. Parece muito simples. O que o contexto tem por trás? Eles estão nas suas casas, num tumulto muitas vezes, né, que a família está vivenciando naquele momento. Eles estavam longe do contato físico, do olhar no olho. Uma das coisas que foi marcante foi a paciência. Dentre tantas outras coisas. Cooperação, eles se ajudavam entre eles. Ajudavam o tio, a tia, evangelizador, que às vezes não entendia muito das tecnologias, né, do celular, das ferramentas, mas eles sabiam já, porque eles estavam vivenciando isso na escola. Eles tiveram paciência porque quando está um monte de criança conversando, todos querem falar ao mesmo tempo. Ali no celular elas não podiam. Era uma de cada vez. Então, elas não aprenderam ou entenderam o que é paciência, elas vivenciaram. Muitas vezes nós, adultos, a gente tem que ter paciência, a gente fala. Teoria linda. A teoria linda, né? Bem bonitinho ali, o desenho legal. Você vai ser uma pessoa melhor se você tiver paciência. Aí a paciência tem tais conceitos, você vai fazer assim, você conta até 10, se não der, conta até 100. Aquilo que a gente está acostumado. No momento do afastamento social, eles tiveram que fazer isso em prática, de contribuir um com o outro, de respeitar, de conversar, de entender. Eles vivenciaram isso. Isso envolve quando eu estou andando de carro, de ter paciência na fila, no caminho que a gente teve para chegar aqui, que foi complicado, vários bloqueios na estrada, de entender isso de forma prática e não simplesmente teórica. Isso é o legal da evangelização, isso é importante de que filho eu quero ter, um que tem vivências da espiritualidade e o que não tem. E essa questão dos pais, por exemplo, assim, os meus pais eram espíritas já, antes de eu nascer. Então, quando minha mãe engravidou, ela continuava indo na casa espírita. Então, e fazia um evangelho no lar. Que maravilha. Então, eu assim, eu na barriga eu já estava de uma forma. Sendo evangelizado, exato. Olha que maravilha. É como assim, ó, como se o espiritual dissesse, eu já vou largar esse espírito aqui já, porque se for fora já vai ter mais problema. Não vai dar certo. Não vamos dar chance. Não dá chance. Então, começou assim. Mas a importância, né, porque quando a gente fala em evangelização na casa espírita, a gente pergunta, se a casa não tem jovens e crianças ali, por algum motivo não trabalha, tu chega pro presidente da casa assim, ó, tem evangelização aí? É normal a pessoa dizer, não, nós não temos. Ah, vocês não trabalham com... Não, sabe que infelizmente só temos doutrinárias, não temos grupo de estudo. Tá, mas é também evangelização. Com certeza. Mas tem essa ideia de, quando a gente fala em processo de evangelização, é vincular a criança e o adolescente sempre. Mas a gente não pode esquecer que o adulto também precisa passar por um processo de evangelização. Não tem dia, não tem hora, não tem época, né?
Então, quando os pais eles já têm essa vivência da espiritualidade, isso ajuda muito. Mas acontece também o processo inverso, né? Quando a criança leva os pais para dentro da casa espírita. Por isso que eu propus no bloco anterior exatamente isso. É aí que eu queria chegar. Até que ponto a criança ajuda a evangelizar os pais e até que ponto os pais precisam ter essa consciência do que está acontecendo na cabecinha e no interior do seu filho. Isso é bem legal, porque tem esse viés da família espírita que entende, compreende a evangelização e leva seus filhos, mas daquela que não. E é maravilhoso porque é muito comum, como o Diógenes falou, dos pais começarem a se aproximar do centro espírita. Muitos se tornam frequentadores, depois trabalhadores e seguem a jornada. Porque a mudança que a evangelização promove faz com que desperte lá no pai, na mãe, na tia, na avó. O que está acontecendo? Mas onde é que tu aprendeu isso? Como é que tu vê essa caminhada diferente de mudança de comportamento? Claro, vamos falar aqui de uma forma geral, né? Existe crianças e jovens que ainda não tiveram esse processo de despertar para a espiritualidade e ainda as mazelas, a pressão social ainda é muito forte e levam mais tempo. Como você tinha perguntado, né, no bloco anterior, prazo de validade. A evangelização é uma sementinha que é plantada lá. Jesus fala muito sobre plantio. Depende muito dessa terra, né, a parábola lá do semeador, que somos nós. Às vezes, essa semente vai ser plantada e ela vai ficar incubada esta vida inteira. Ela só vai despertar na próxima vida, ou no caminho entre uma e outra. Porque a informação que a gente tem, a bagagem que a gente tem de vida passada ainda é muito forte. A influência do convívio no planeta Terra que é muito forte em cima de nós. E a gente não consegue fazer ela frutificar, ela crescer. Então ela pode levar uma existência inteira. É mais comum, durante o tempo que a criança e o jovem está frequentando a evangelização, isso se tornar mais... começar a crescer essa sementinha. Porque a frequência faz com que a gente recobre, vá relembrando disso. Todo ditado, o hábito faz o monge. A gente precisa ainda, nós estamos numa época no planeta que a gente precisa de insistência, né, de estar sempre martelando para poder entender. É muito comum, durante o período que a criança e o jovem está frequentando a evangelização, a gente notar essas mudanças. Mas é uma semente que é plantada. Às vezes ela desperta na juventude, às vezes ela desperta na fase adulta. E tem muita coisa. Tem crianças que aportam na evangelização com N dificuldades, como a Márcia comentou antes, às vezes com dificuldade de visão. É que o evangelizador, com aquele olhar sensível, ele vê que algo não está muito legal para aquela criança, ela não se sente confortável. E aí conversa com os pais encaminham para um atendimento de saúde e descobre que a criança precisa de um óculos, precisa de um complemento na sua jornada. Tem vários casos de evangelização, a gente já passou por isso, né, de crianças... E realidades muito diferentes, né, Luciano? Mas impressionante, assim. Porque a gente até comentava no início, é fácil você evangelizar aquela criança que chega já com uma certa estrutura familiar, que chega bem alimentada, mas vai se enfrentar ali um cenário bastante diferenciado, bastante diversificado, onde você vai ter que ter uma habilidade incrível ali para conciliar tudo isso, possibilitando o crescimento de todos aqueles que estão envolvidos ali. Aqueles que têm mais condições e aprendendo a lidar com o outro também, em suas dificuldades, em suas limitações, e aquele que tem limitações também, conseguir se sentir bem, convivendo com uma realidade um pouco diferente também, né? E você deve ter muitos casos, muitas histórias e situações nesse sentido, ao longo desse tempo de caminhada. Esse respeito, esse companheirismo, essa empatia, essa ajuda mútua com aquele que vem,
e tem alguma dificuldade, seja física, seja intelectual, seja psicológica, seja familiar, e assim a gente pode ter um universo de possibilidades, ele não é só o evangelizador que está lá, os outros estão lá, os próprios pares, né, de crianças da mesma idade, uns ajudam os outros, então é um espaço de cooperação mútua. Diferente do que a gente muitas vezes tem do lado de fora. Mas voltando só para ilustrar, tem casos de jovens que descobriram sua veia artística na evangelização e se tornaram atores. Fizeram faculdade de artes cênicas e se tornaram atores. Né? O Diógenes tem um exemplo dele, né, vivenciado, que hoje anda pelo mundo, uma atriz que faz teatro, se formou e se descobriu na ação evangelizadora. Com 10, 11 anos já mostrava os dotes. E aí o evangelizador vai enxergando com esse olhar, com essa escuta, e promovendo ações que possam, de alguma forma, atender favorecer esse espaço de crescimento, né? Ator, advogado, engenheiro, administrador, tem vários designers que se envolveram na ação evangelizadora, se descobriram, e isso mudou a sua jornada. Então a evangelização não é só levar a doutrina espírita, só estudar o livro dos espíritos, lá as histórias, as parábolas de Jesus. É um espaço de crescimento. Essa é a proposta, é um espaço de crescimento. Então não tem prazo de validade. Não só da consequência, mas também de quando que eu vou entrar. A evangelização é para sempre. Jesus evangelizava crianças, evangelizava adultos, evangelizava idosos. O nosso maior evangelizador, Jesus, ele não tinha idade para evangelizar. Batia na porta dele, ele tinha esse olhar e já começava o processo de evangelização. Então é para todos nós. Quem ainda não chegou na evangelização, o convite, venha para a evangelização. Se eu não puder entrar lá no ciclo de infância, de juventude, eu posso ajudar a evangelização. Tem tanta coisa para fazer na evangelização. Eu posso me tornar um evangelizador. Eu posso levar a evangelização para os grupos de estudo. No Discípulos de Jesus, um grupo de estudo mediúnico é uma ação evangelizadora. Não é um grupo só de estudar. As dinâmicas, a metodologia, o trabalho é tendo como base a ação evangelizadora. Então, é um processo de evangelização, de descobertas, e a gente se descobre com as nossas mazelas, nossos defeitos, e diz, eu não sabia que eu era assim. Pois é, vamos lá, o que a gente precisa mudar? Então, é evangelização, ela não tem prazo e nem idade. Nem para começar, nem para terminar. Não, é para sempre. Evangelização é para sempre. Ok. Só para não perder o gancho aqui do Luciano, quando você falou da sementinha, isso é algo muito interessante, assim, porque às vezes o espírito reencarna com uma certeza e ele pode retornar com dúvidas, né? Que o Haroldo Dutra vai chamar de crise moral. Às vezes a evangelização, o espírito passou por esse processo reencarnatório, mas foi importante porque gerou uma crise nele, porque ele veio com uma certeza no mal, por exemplo, e ele já ficou com dúvida. Então isso já mexeu com ele, entendeu? Perfeito. Às vezes tu não vai ver uma resposta ali imediata, mas tu já deu um despertar nele. E tem um exemplo, eu não sei de onde que livro foi, eu vi numa palestra, mas eu tinha um exemplo muito incrível, que uma senhora tinha um filho, né, que ele era totalmente revoltado, ele aprontava, era complicado, e ela disse assim, não, tu vai na evangelização. Então é tipo, né, como é que é? Como no meu pão professa uma religião, ela dizia. A cabeça. Isso, ele ia, assim, meio rebelde, também não gostava muito e tal, mas daí quando ele foi embora, fechou os 8 anos, 19 anos, mas sempre passando pela evangelização, foi embora para a Europa, e ele era um menino, e lá ele se tornou uma menina, né, ele abriu o jogo, enfim, e daí, mas só que assim, daí ele mandou ligou pra mãe dele dizendo assim, eu tô com uma guria aqui dividindo apartamento, eu tô com uma raiva dessa guria. Mãe, sinceramente, assim, ó, às vezes me vem um sangue nos olhos, dá vontade de pegar uma faca e não sei o que. E a mãe, meu filho, o que é isso?
Não, mãe, mas daí eu lembro lá daquela história do André Luiz, que ele foi para um lugar não muito... Eu não quero ir para lá, mãe, então essa aqui eu dou uma recuada. Ainda que por temor, resolveu o problema do indivíduo. Essa sementinha, né, que ficou lá, né? Essa questão dos pais é bastante delicada, realmente, né? Eu até conversava com o Luciano no início, a gente tem uma sensação quase orgânica de que aquele indivíduo é meu, me pertence, né? E esquece daquela frase poética, linda, do Khalil Gibran, que nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, da ânsia por si mesmo, vem através de nós, mas não nos pertence, né? Quando a gente consegue dissociar isso, a gente consegue olhar para ele realmente como um espírito. E a gente está ali como um colaborador no processo educacional, né? Estamos ali para colaborar com Deus nesse processo de construção de novos valores, novas perspectivas, né? E esquecendo disso, a gente negligencia o processo educacional. Quando a gente não tem clara essa percepção de que é um espírito com suas necessidades, realmente eu me equivoco no processo. A gente quer dar o melhor para ele em termos de puericultura, de cuidados, de material, de condução para a questão profissional, e esquece da grandiosa responsabilidade da tarefa de educador ali, com aquela alma que vem, deixando de avaliá-la em seus temperamentos, em suas tendências, porque é possível ver a criança pequena ainda ali mostrando as suas dificuldades. E negligenciando nisso, eu tenho uma consequência muito grave ali no futuro, uma colheita que naturalmente vai acontecer, e a própria lei vai estabelecer o reajuste. Melhor a educação infantil, menor a crise da adolescência. Ela sempre existe, mas ela pode ser dimensionada. Quanto maior envolvimento houver, maior participação, aquilo que o Luciano falava até, vai ajudar a criança nas tarefas domésticas, chamá-la para participar junto, tornar aquele ambiente leve, tornar um momento colorido. Vamos pegar junto, hora da faxina na casa, cada um faz uma coisa e traz a criançada para participar desse processo e vai construindo isso juntos. Vai trazendo, a gente costuma dizer, né, nas nossas falas também, Diógenes, com relação a participar, trazer a criança para participar da vida do idoso, ajudar o idoso, aquele movimento de auxiliar ali com aquele que tem mais dificuldade de pegar um copo, né, de comer de mais devagar, auxiliar nesse conviver processo, mais com os avós, a convivência, porque depois eles vão para a sociedade, para o mundo e não tem essa empatia, não consegue colocar lá fora e se percebe que tudo realmente vem do lar. O primeiro processo de evangelização que se inicia ali. E aí a Márcia começa a responder a segunda pergunta. A segunda pergunta, exatamente. Que é sobre isso. O quanto os pais, a família pode contribuir para esse processo de evangelização. Muitas vezes nós trazemos a ideia de que família é uma equipe de trabalho com objetivo de progresso, de melhora. É um grupo de espíritos que reencarnaram juntos com o objetivo de se ajudar para ser melhores. Não é o meu filho é meu, eu sou dono dele, ou a minha esposa, meu esposo, e assim vai. Que muitas vezes a gente tem esses conceitos ainda, às vezes culturais, de construção familiar. A família é uma equipe de trabalho, é um grupo de 4, 5, 10 pessoas, e não se estabelece aí não só a questão da família comum, mas todas as expressões de família, seja só com pais, só com mães, com os avós, com os tios, a família do coração, a família biológica, são os espectros de família. É uma equipe de trabalho que veio para trabalhar junto. Quanto mais eu criar empecilhos, mais eu dificulto que essa família vai evoluir, vai melhorar. E aí bate o desespero, porque vai ter problema. As crises, quando vierem, vão ser monstruosas. E existem aí as fugas, que a gente não vai discutir, né, da drogadição, da violência, do suicídio, de tantas outras, né? Mas essa questão, no momento que eu consigo trabalhar melhor essa minha família, essa equipe de trabalho, menos dor e sofrimento a gente vai ter na frente. Então os pais começam o processo de evangelização, como o Diógenes falou, antes do bebê nascer. Ah, mas eu não consegui, mas o bebê nasceu, então comece agora. Ah, mas ele já tem 5, 6 anos, comece agora. Aí já tem 12, começa agora.
temos que começar. Não existe data para começar. Existe, despertou, remanga e segue, vai para o trabalho. Porque isso vai fazer uma diferença. E evangelização envolve educação. E educação não é mandar. Muitas vezes os pais, na ânsia de educar seus filhos, né, ele tem que aprender a cozinhar, então manda cozinhar. Tem que aprender a lavar uma louça, manda lavar louça. Tem que aprender a arrumar o quarto, manda arrumar o quarto. Vou dar um exemplo assim claro. Quando eu era pequeno, eu tinha duas possibilidades de educação. Como o Diógenes trouxe, eu vou trazer o meu agora, né, para juntar isso. Eu tinha uma pessoa da família que me mandava lavar louça. Me entregava, tu tem que lavar louça hoje. O almoço, tu lava louça, a janta, teu irmão lava louça. Mandava e saía e eu tinha que lavar louça. E tinha outro ente da família que, entre aspas, me mandava cortar grama. Só que esse outro que me mandava cortar grama ia cortar grama junto comigo. E a gente brincava. Era um adulto que me educava a cortar grama e um adulto que me educava a lavar louça. Lavar louça e 15 minutos a gente lavou. Cortar grama é uma tarde inteira. Me perguntem hoje, qual que eu gosto? Eu gosto de cortar grama, eu passo o dia inteiro cortando grama. Mas lavar louça, eu tenho que lavar. Por quê? Porque a experiência, a vivência que eu tive de lavar louça foi assim, vai lá, faz e te vira. E de cortar grama, não. Foi alegre, foi divertido. Foi junto. Educar é fazer junto, não é mandar. Isso é evangelização. Quando nós estamos lá na ação evangelizadora, lá na nossa salinha, nós fazemos junto com as crianças. Se tiver que pular, vai pular. Se tiver que sentar no chão, o evangelizador senta junto. Ele brinca junto, ele participa ao mesmo tempo. Então, essa relação de afinidade, de alegria, de felicidade, ao executar uma tarefa, se torna uma lembrança futura boa, feliz e alegre. E eu quero repetir, porque a gente quer repetir as coisas boas, né? As coisas ruins a gente quer distância. E é esse processo de evangelização que os pais podem auxiliar os seus filhos, a família auxiliar os seus filhos. É na hora de fazer junto. Eu tenho uma sobrinha que todo dia eu tenho dois pets, 2 cachorrinhos, né? Tenho que dar comida para eles todo dia. E aí, desde pequena, ela ia junto comigo. Então, e aí vocês imaginam, uma criança de 2 anos carregando um potezinho de ração. Daqui até lá, derruba a ração, vira no pote, vira fora. A tarefa que eu levaria 2, 3 minutos para fazer, eu levo 20. Porque tem que ir com a mão, às vezes carregar no colo, abre o portão. Às vezes a gente não tem esse tempo. Diz, eu tenho tanta coisa para fazer. Não, fica aí, deixa que eu dou. E aí, quando eles ficam adolescentes, a gente manda eles fazer isso. Eles não querem fazer. Eles não sabem cuidar. Porque eles não vivenciaram isso. Essa sobrinha que eu fiz isso desde pequeno, hoje ela é responsável pelos animais da casa. E ela faz isso com a maior alegria e felicidade. Não é algo mandado. Por quê? Porque teve o fazer junto. Então, os pais, familiares, educar é evangelizar, e evangelizar e fazer junto. Essa é a maior dica que a gente pode dar. Assim. Vai dar trabalho? Vai. Mas vai dar um trabalho agora. No futuro vai ser uma tranquilidade que vocês não fazem ideia. Vocês vão ter companheiros, né? E muitas vezes a gente acaba tendo adversários. E a gente quer companhia, né? Com os idosos, com os mais velhos. É isso que precisa ser criado, esse ambiente de alegria, de felicidade, de cooperação, de respeito. Pestalozzi diz na carta de instância, a criança só aprende quando está emocionalmente envolvida. Perfeito. Isso é evangelização. Pestalozzi, Kardec é evangelização. É isso aí. Quando ela está emocionalmente envolvida. Muito bem. Nosso tempo está esgotando, infelizmente. Né? Aliás, eu gostei demais. Hoje eu fui muito mais ouvinte do que participante, né? Mas aprendi muito sobre esse processo de evangelização. Márcia, suas considerações finais, o Diógenes, depois o nosso convidado, Luciano. Pois é, a gente, como eu tenho 5 filhos, né, a gente costuma se perguntar muitas coisas, se questionar muitas coisas, será que a gente está no caminho, né, será que estamos fazendo o melhor? Mas é o que dizíamos também no início, né, nós somos a nossa melhor versão hoje, né,
O que eu faço é aquilo que eu consigo fazer, dentro das percepções que eu já tenho. Esse processo de auto-evangelizar vai me auxiliar, às vezes, e ir adequando as coisas da melhor forma possível. É claro que a gente vai errar, vai se equivocar, vai perceber ali, poxa, aqui eu poderia ter feito por outro caminho, poderia ter ido de outra maneira aqui, né? Mas tenho que respeitar também esse meu momento, né? É o que eu pude ofertar em determinados momentos. E com cada criança a gente vai aprendendo algo novo, né? São fases, são momentos, né? E se perguntar de quem é esse filho, qual a minha tarefa com ele é importante, assim, para que eu possa me situar no meu papel. Né? Vai ter instantes em que eu vou ser o amigo, vou brincar, vou participar. Vai ser instante, poxa, agora é hora de estudar, de tomar banho, de ter responsabilidade, eu assumo o papel, regras, né? E tudo isso realmente a gente percebe que é um ajuste que precisa ser feito, né? Criança é como um papagaio que a gente empina, uma pipa, né? Se eu soltar demais, o mundo engole. Se eu puxar demais, ele vai ficar mamãezado, papaizado, ele não vai sair debaixo da saia e não vai ter autonomia na vida. Eu preciso manter um equilíbrio. E eu preciso me situar nesse equilíbrio. E com esse processo de busca, de trazer o melhor para ele, eu cresço. Porque eu vou melhorando como pessoa, vou me observando. Poxa, isso eu já não posso fazer mais. Meu filho está reproduzindo, meu filho está trazendo ali o viés daquele meu personalismo, da minha personalidade, né? E isso faz com que a gente cresça e muito. Se estivermos bem sintonizados, a gente tem uma oportunidade ímpar de crescimento nesse processo de evangelização, de educação, que se engendra com aqueles que estão em torno de cada um de nós, né? Não é o outro. Isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver comigo, né? É sobre mim, né? O quanto eu posso fazer melhor, e com isso a gente vai impactando corações e eles vão tendo vontade, como aconteceu comigo com o Luciano. Vendo ele como evangelizador, mudou a minha perspectiva, né? Hoje eu me transformo no processo de evangelização. A gente entra no cenário, a gente cria personagem, a gente é outra pessoa. As crianças dizem, mãe, tu é outra pessoa na evangelização. Sim, porque lá eles precisam de um super-herói diferente para acionar o conteúdo interno ali. E aí isso é sensibilidade que a gente precisa ir adquirindo com o tempo, né? Muito bom. Diógenes. Tá, brevemente, por causa do tempo. A gente costuma, quando a gente fala do evangelho, a gente acostuma muito fazer esse link do evangelho com a intelectualização do evangelho, né? É um livro que a gente lê, a gente memoriza, a gente dá palestras lendo, tem no livro, a Bíblia, carregar embaixo do braço, botar embaixo do travesseiro, né? Então, olhar o evangelho como um livro teórico, mas o evangelho é prática, é ação, é exemplo, né? Jesus exemplificou o evangelho, ele nunca escreveu nada, ele mostrou o evangelho na prática. Então, que a gente possa mostrar o evangelho para as crianças, para os adolescentes, na prática, no exemplo, se colocando como referência, porque é isso que realmente vai educar. O Luciano falou muito, a Márcia falou muito isso, né, da prática, do exemplo, a Márcia com os filhos dela, vamos fazer juntos. A educação educar é fazer junto, então é a prática do evangelho. A gente pode decorar o evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode decorar a Bíblia, mas se a gente faz diferente, não vai adiantar de nada, só vai ser uma teoria. Então que a gente possa praticar o evangelho no dia a dia, servindo com uma boa referência a eles. Luciano, obrigado. Um convite à evangelização. Como o Diógenes e a Márcia colocaram, que podemos encerrar com isso, esse convite à evangelização. Cecília Rocha nos traz que evangelizar é preparar para o mundo. É essa a proposta. Tendo a base da doutrina espírita como ferramenta, o Evangelho de Jesus, as nossas bagagens, as nossas capacidades, competências que individualmente cada um de nós trouxe nesta jornada. É se preparar para enfrentar as dificuldades, para sofrer menos. Porque nós vamos sofrer neste mundo onde 10 mil se candidatam a uma vaga só. 9.999 vão falir. Só um vai ser o vitorioso. Então nós precisamos nos preparar para o mundo que está à nossa volta. Para que tenhamos mais alegria, que enchemos o nosso coração de felicidade. Nos mínimos detalhes, não só nos grandes detalhes. De viver e entender que eu não estou sozinho, que eu, como equipe, numa família ou numa sociedade, eu faço as minhas regras,
espero que os outros respeitem, mas eu também preciso respeitar as regras dos outros. É estabelecer uma caminhada de irmãos, de amigos, juntos, porque nós só temos essa casa, pelo menos nessa existência. Em outras, mas aí fica para um outro dia. Nós temos esta casa para conviver, então precisamos estar com muita empatia, com muito respeito, com muita certeza no que eu quero ser e o que eu quero me tornar amanhã. Essa é a descoberta da evangelização. Então, convite a todos. Vamos para a evangelização da criança e do jovem, do bebê, mas a nossa evangelização também. Muito bem. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que possamos vencer o mundo mais do que vencer no mundo pelo processo de evangelização. Obrigado, Luciano Carneiro. Obrigado, Magda Tifo, mais uma vez. Diógenes Chaves. O nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.